Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? E eu acho que muitos que acompanham meu canal não viram esse vídeo que eu postei há muito tempo atrás aqui, né, onde eu converso principalmente sobre os anjos Digimon. Eu mostro para vocês todas as categorias de anjos, como eles, né, são divididos dentro do panteão dos anjos do mundo digital. Então eu vou estar explicando para vocês cada um deles, né, o que eles fazem, como eles se posicionam provavelmente, né, dentro de tudo isso, dentro dessa hierarquia dos anjos no mundo digital. Mas antes de eu começar, já deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Então, bora começar. Então, o que é a angelologia? Angelologia, galera, ou angeologia, é um ramo da teologia que estuda os anjos, que é basicamente o que a gente vai estar fazendo aqui, porém a gente vai estar aplicando isso dentro da franquia Digimon, dentro do mundo digital. Como essas coisas funcionam, né? Eu acho que os Digimons anjos são sempre incríveis. Deles partem os maiores poderes sagrados, né? A gente vê aquele Digimon anjo descendo dos céus do mundo digital, brilhando com uma luz fortíssima, né? E ele tem aquele poder sagrado gigantesco, às vezes não depende nem do nível dele, depende apenas do poder sagrado, e ele vem para eliminar todo o mal e acabar com as trevas. E eles são tão poderosos que às vezes eles conseguem combater Digimons muitos níveis acima dos deles, né? Eles lutam às vezes contra Digimons que já estão mais evoluídos do que eles. Mesmo quem assistiu somente Digimon Adventure viu isso acontecendo, né? Por exemplo, o Angemon lutando contra o Devimon, depois o Holy Angemon derrotando o Piedmon, que já era um Digimon do nível Mega, e por aí vai. Então a gente tem Digimons assim dentro do mundo digital. Eles têm um lugar de onde eles vêm, porque não é à toa que às vezes eles saem do céu do mundo digital. De onde eles estão vindo? Eles estão vindo aparentemente de uma área que é muito próxima à área onde fica o deus do mundo digital, que na grande maioria das vezes é o Yggdrasil, já teve outros nomes, né? Homeóstase e Homeros e por aí vai. Eles vêm de lugares próximos a seres como esses. E muitas pessoas chamam esse lugar de Panteão dos Anjos, né? Pode ser chamado também de kernel do mundo digital, né? Que é um lugar à parte, é quase como se fosse um mundo digital diferente, que é quase literalmente o paraíso, né? De onde vêm os anjos, de onde vem toda a luz, o poder sagrado e coisas do tipo, né? E obviamente, dentro do mundo digital, o que serviu de base para esses seres foi a divisão dos anjos, né, e tudo mais. Obviamente que tem uns detalhes a mais aqui e ali, eu vou estar explicando para vocês. Mas então vamos lá. E antes de estar começando mesmo, galera, eu quero que vocês prestem atenção aí enquanto eu for citando os níveis da hierarquia e tudo mais, que quanto mais fortes forem ficando os anjos Digimon, muitas vezes eles vão ganhando um maior número de asas, tá? Isso é muito importante, levem isso em consideração, mas vamos começar. Vamos começar por essa imagem que vocês estão vendo aí. Essa imagem é muito importante porque ela basicamente define o que a gente vai ver aqui nesse vídeo, né? De uma maneira um pouco diferente, mas ela faz isso, né? Ela cumpre esse papel. Então do lado esquerdo a gente tem, né, a ordem das coisas. Do número 1 a gente tem os anjos, né? O que fica lá embaixo na hierarquia. E lá no número 9 a gente tem os mais poderosos, os mais incríveis aparentemente. Né? A gente sabe até o Digimon que fica lá em cima normalmente, né? No número 10, galera, a gente vai ter alguns extras que vão aparecer nesse vídeo, porque eles têm conexão com tudo isso, mas eles não fazem exatamente parte do Panteão dos Anjos na maioria das vezes, ou eles fazem parte, mas eles não têm exatamente uma classificação. Vocês vão ver quando a gente chegar lá, né? Então tem todos esses nomes aí: anjos, arcanjos, principados, poderes, virtudes, domínios, ofanins, querubins, serafins e depois os extras. Se você olhar na imagem do lado direito, né, ali a gente tem, né, definições para todos os tipos de anjos mesmo, né? Não é uma coisa dentro do mundo digital. São formas aí com desenhos e tudo mais, com os nomes também, mas não é disso que a gente vai estar falando exatamente, com essas figuras aí, com essas imagens, e sim dos Digimons que representam essas mesmas coisas. Então, muito interessante, espero que todo mundo tenha entendido muito bem, e agora a gente vai para os Digimons mesmo. Em primeiro lugar, então, galera, a gente vai começar pelos anjos. E os anjos, né, dentro da angelologia, das classificações aí, é aquele que fica mais lá embaixo, né? Então a gente tem aí, né, os anjos que são a ordem mais baixa dos seres celestes e também o mais reconhecido, né? Todo mundo sabe o que são os anjos. Eles são os que têm mais preocupação com os assuntos dos homens. Dentro da categoria dos anjos existem muitos tipos diferentes com funções diferentes.
Tudo isso é muito importante, acho que todo mundo sabe que mesmo em Digimon, o Angemon, por exemplo, é um Digimon que aparece até que de maneira bem comum. O Pidgeymon, por exemplo, é um Digimon bem comum. E por isso, inclusive, para a gente ter um maior número e que tem, né, uma variação de força, eu dividi esse grupo, né, em dois, digamos assim. A gente começa pelo Anjos número 1, que são esses que vocês estão vendo aí, que são o Putimon, o Cupimon e o Luxmon. Luxmon sendo um Digimon extremamente recente, né? No caso, o Putimon é um Digimon do nível em treinamento 1, Cupimon do nível em treinamento 2, Luxmon do nível Rookie, né? Então eles estão bem no começo da linha evolutiva, né? Eles que vão começar a maioria das linhas evolutivas para todos os Digimons Anjos e etc, que a gente vai ver, né? Então esses três pro Anjos número 1, porque eles têm um pouco menos de força em nível. E daí, Anjos número 2, a gente tem o Angemon, Pidgeymon e Darkmon. Esses três são Digimons Anjos mais poderosos. Quem assistiu Digimon Adventure, por exemplo, viu o Angemon bastante, sabe dos poderes que eles têm. Então eles têm bastante poder sagrado já, mesmo ainda estando nesse nível. São os mais comuns que você vai encontrar com mais frequência no mundo digital mesmo, né? Dois deles baseados literalmente em anjos. Darkmon também é baseado em Joanna Dark, então bem interessante aí. Esses três, né, vão ficar classificados dessa maneira. E dentre os Digimons Anjos, pelo menos até agora, são aqueles que são os mais poderosos. Então muito incrível aí. E agora que a gente já conhece melhor os Anjos Digimon, a gente vai pro número 2. Chegamos então aos Digimons Arcanjos, que são mais poderosos e mais importantes do que os Anjos. E aqui a gente tem três, eles são o Holy Angemon e a Angelomon, que todo mundo conhece muito bem, já apareceram muitas vezes, inclusive em Digimon Adventure. E a gente tem o Holy Angemon Priest Mode, que é uma transformação para o Holy Angemon, né? Ele tem alguns propósitos diferentes no mundo digital e algumas habilidades diferentes, mas ele é basicamente o mesmo Digimon, por isso ele também conta como um Digimon Arcanjo, e esses três estão aparecendo para vocês aí. Então sim, os arcanjos são mais importantes, eles são mais poderosos, inclusive tem vários arcanjos que acho que todo mundo conhece. Então, por exemplo, a gente tem o Arcanjo Gabriel e o Arcanjo Uriel e por aí vai. Eles inclusive já apareceram com esses nomes em muitas mídias diferentes. E tem também, né, os 7 arcanjos, né, que dizem que são os anjos da guarda das nações e países, que estão preocupados com questões e eventos que cercam esses lugares. Então, muito incrível aí. Esses são os arcanjos, mas tem uma coisa extra importante. Hagelmon é um Digimon muito mais recente do que os outros três, né? É um Digimon do nível Mega, o que quer dizer que normalmente é Angemon e Angelomon e tudo mais. Mesmo assim, é bem interessante que possa ser considerado, inclusive, um Digimon Arcanjo também, né? Graças ao nome que tem. Hagel já foi o nome, inclusive, de um dos 7 arcanjos, é considerado o Anjo da Justiça, então muito importante. Talvez Hagelmon possa ser considerado um Digimon Arcanjo também e parte desse mesmo grupo que eu acabei de mencionar para vocês. Mesmo assim, esse Digimon tem o tipo Anjo Caído, o que quer dizer que talvez dentro do mundo digital não tenha nada a ver, né? Ele cumpra certos papéis e tenha certos propósitos, seja um Digimon muito poderoso, mas como ele tem esse tipo Anjo Caído, eu acho que normalmente ele vai mais pro lado do mal. Eu só achei melhor citar esse Digimon aqui agora, principalmente pelo nome, né? Esse nome Ragel é muito importante pro grupo dos arcanjos, mas agora a gente continua. Chegamos aos Principados e, curiosamente, até pouco tempo atrás não existia nenhum Digimon que fazia parte desse grupo, mas agora a gente tem um Digimon que foi revelado recentemente chamado Arkai Angemon. E por que esse Digimon representa muito bem essa parte? Bom, em primeiro lugar, ele também é um Digimon do nível perfeito, um anjo do nível perfeito, se vocês prestarem atenção, ele também tem 8 asas da mesma maneira que o Holy Angemon e a Angelomon, então bem legal aí. Porém, se a gente vai para a descrição dos Principados, é dito que eles são anjos que guiam e protegem nações. E que os Principados são mostrados usando uma coroa e carregando um cetro. Então, se vocês prestarem atenção aí no Arkai Angemon, ele tem realmente uma coroa bem enorme na cabeça e ele tem um cetro de fogo que ele carrega com ele. Então, sim, de todos os Digimons anjos revelados até hoje, esse, né, fica extremamente bem aqui, né? A descrição fica perfeita para ele e ele tá num nível ali um pouco acima, talvez parecido com um dos arcanjos Digimon. Então, bem legal. Esse foi o Arkai Angemon nos Principados. A gente continua. Estamos então nos poderes e nessa parte eu vou ter o Slash Angemon e a Lovely Angemon. Slash Angemon é um Digimon bem mais antigo. É basicamente um Angemon de espadas, né, com uma armadura super poderosa. Até as asas dele são metálicas e com lâminas.
E a Lovely Angemon é uma Digimon que é uma lutadora, né? Ela usa golpes físicos, ela tem uma personalidade de uma super-heroína, de uma menina mágica ou algo do tipo. Mas ela não deixa de ser uma Angemon também. E por que, inclusive, ela está aqui? Vamos para a descrição dos poderes, né? É dito lá que o trabalho deles, o dever deles, é supervisionar os movimentos dos corpos celestes para garantir que o cosmos permaneça em ordem, né? E daí depois é dito que esses anjos são geralmente lutadores, né? Eles são representados como soldados vestindo armadura, capacetes, também tendo armas defensivas e ofensivas, né? Ou seja, eles são os guerreiros mesmo, aqueles mais poderosos. Por isso a gente tem o Slash Angemon, né, que luta com espadas e armas e tudo mais, e a Lovely Angemon, que literalmente é um dos Angemons, se não o Angemon, que luta fisicamente melhor, né, com golpes físicos mágicos e tudo mais. Então acho que os dois ficam muito bem aqui. A gente vai para a próxima parte. Na parte das virtudes, nós temos apenas o Clavis Angemon, que é o Angemon Sora do Kingdom Hearts do mundo digital, né? Ele é o Angemon com a chave enorme, né, que comanda as portas do Panteão dos Anjos, que ficam no kernel dos anjos do mundo digital, né? Portas incrivelmente importantes que são portais que levam para lugares incríveis, dizem que vai até para o mundo real e por aí vai. Então ele protege essas coisas e aparentemente essa chave mestre que ele carrega é a única que consegue abrir caminho por essas portas e portais e tudo mais, né? Inclusive, provavelmente ele consegue abrir portas onde ele quiser, né? Abrir qualquer porta que ele desejar e por aí vai. Ele é um tipo de guerreiro do nível Mega assim. Inclusive, Clavis Angemon também tem o Anticorpo X, o que é bem legal. Porém, por que ele representa a virtude, galera? Virtude significa que ele é basicamente um ser perfeito no bem, seguindo o caminho correto, né? Aquele que vai fazer tudo que é o certo mesmo sempre, né? Ele é aquele no qual você vai poder ter fé tranquilamente. Mesmo assim é um guerreiro muito poderoso, né? Que vai ter uma luz enorme, um poder sagrado gigantesco. E para um Digimon que protege essas portas, para um Digimon que carrega essa chave, eu acho que combina com ele ser a virtude, né? Ele seguir o mais correto, ele ser um Digimon que foi colocado lá pelo Deus do mundo digital para que ele protegesse portões tão incrivelmente importantes, né? Então, galera, esse foi o Clavis Angemon. A gente continua. Continuando, chegamos aos domínios, e aqui a gente tem, obviamente, o Dominimon, que carrega toda essa parte no próprio nome, né? Ele representa isso literalmente. Para aqueles que não sabem, o Dominimon ele é um Digimon do nível Mega muito poderoso, que tem muito poder sagrado, mas ele é meio que uma versão talvez um pouco menos poderosa de um Serafimon, né? Então ele é muito parecido com o Serafimon, mas não tão poderoso quanto ele, aparentemente. E mesmo dentro dessa hierarquia, né, ele fica ali nos domínios, enquanto a gente sabe que o Serafimon faz parte dos 3 grandes arcanjos. Então é dito que acredita-se que os domínios se pareçam muito com os seres humanos, o que é normal para esses Digimons, né? A gente viu até agora. E que eles são aqueles que dominam por cima dos outros anjos de classe mais baixa, né? Eles comandam todos os anjos e arcanjos e tudo mais. Faz sentido então que ele seja parecido com o Serafimon, porque o Serafimon também é um Digimon que domina sobre todos os outros, né, que comanda basicamente o Panteão dos Anjos, bem perto do que a gente vê o Dominimon fazendo aqui, porém um pouco mais lá embaixo na hierarquia. Então, muito legal, esse foi o Dominimon. Continuamos. Começando então com os 3 grandes arcanjos, a gente vai para as Ophanins. E aqui a gente tem 2 Digimons, a Ophanimon e a Razielmon. Muito incrível que a gente tenha 2 Digimons representando esse posto agora, né? Antigamente, né, os últimos 3 lugares, haviam apenas 3 Digimons que eram os 3 grandes arcanjos. Mas agora a gente tem Razielmon aí, o que é bem legal, né? São Ophanins. E dentro do mundo digital representam basicamente a mesma coisa, né? Os seres que ouvem a vontade de Deus, que apresentam as orações aos homens e as orações dos homens, então são muito importantes. A armadura da Ophanimon e a armadura da Razielmon tem algumas rodas, né, vistas de maneiras diferentes ali, porque Ophanins também já foram vistas como rodas de carruagens. Então bem interessante isso daí, né? Mas são seres sagrados, começando aqui de poder sagrado gigantesco, né? E mesmo, né, nas descrições desses seres em outras mídias, sempre vistos como daqueles que são os mais sagrados e mais poderosos, né? Vontade de Deus direta, levam a palavra de Deus, o amor do Deus do mundo digital direto para todos os Digimons. Isso é muito importante. Inclusive a própria
Ufanimon é vista como uma Digimon que passa esse amor, quase como se ela fosse uma mãe do amor para todos os Digimons. E no caso, a Hazialmon é uma Digimon que é extremamente inteligente, né? Ela consegue até ver o que está acontecendo pelo mundo digital com o poder da mente dela, porque ela é muito poderosa através do poder sagrado dela. Então aqui, esses dois Digimons representam as Ufanins, a gente vai para o próximo passo. Chegando aos querubins, nós temos apenas o Querubimon. Nesse caso, o Querubimon Virtual, né? O Querubimon do bem, né? Aquele que tem o poder sagrado, que faz parte dos 3 grandes arcanjos também, um dos poderes sagrados maiores do mundo digital, né? Os querubins, galera, são muito interessantes porque eles são vistos com vários rostos, né? Às vezes com o rosto de um homem, de um boi, de um leão e de uma águia. Então por isso, inclusive, que quando o Querubimon aparece, ele é bem diferente dos outros Digimons que estão no Panteão dos Anjos. Ele lembra mais uma fera, e a gente vê isso bastante, por exemplo, em Digimon Frontier. Faz sentido, né? Bem interessante essa conexão. Além disso, assim como a Ufanimon e a Hazialmon, ele tem muita importância, né? Sendo que os querubins, eles guardam o caminho para a árvore da vida do Jardim do Éden e também o trono de Deus. Eles são muito importantes. Faz sentido que o Querubimon seja muito importante para o Deus do mundo digital. Bem interessante aí, esse foi o Querubimon. A gente continua. Chegando então aos Serafins, nós temos apenas o Serafimon. Obviamente todo mundo estava esperando que ele aparecesse aqui, né? O soberano do Panteão dos Anjos, o mais poderoso de todos, um dos Digimons mais próximos do Deus do mundo digital, muitas vezes sendo o próprio Yggdrasil. Vocês vão reparar que ele tem 10 asas, né? É uma quantidade de asas absurda, mostra a quantidade de poder sagrado e a força que ele tem. Só os mais poderosos Digimons Anjos, ou ali que são próximos dos Digimons Anjos, têm essa quantidade de asas, né? Ou mais do que isso. Então, muito interessante aí. O Serafimon é um serafim, e mesmo na descrição dos serafins, é dito que os serafins são a mais alta classe angélica. Eles servem como guardiões do trono de Deus, né? E continuamente gritam louvores. Então, quando o Serafimon começar a usar os seus ataques, ele grita e ele fala em voz alta. É graças a isso, provavelmente, né? É dito então que os serafins são descritos como seres ardentes, de 6 asas, com 2 asas que cobrem seus rostos, com outras 2 que cobrem seus pés, e as 2 últimas que ele usa para voar. Então bem interessante aí, porque ele tem uma armadura que cobre todo o corpo dele, né? Ou seja, ele não mostra essas partes do corpo que seriam cobertas por asas, que mesmo nos serafins a gente vê que eles têm muitas asas, né? E eles têm essas asas usadas de maneiras diferentes, como a gente vê em vários dos Digimons Anjos, né? De várias partes da hierarquia aqui. Interessantíssimo pra caramba, achei super legal isso. Então esse foi o Serafimon, né? Que é o topo do topo mesmo. Mas agora a gente vai para alguns extras. Em primeiro lugar dos extras a gente tem o Lucemon, porque sim, o Lucemon precisa sempre ser mencionado junto com o Panteão dos Anjos, junto com o kernel do mundo digital. Porque antes dos 3 arcanjos serem aqueles que dominam tudo lá, né, terem seus deveres ali e passados a eles graças ao Deus do mundo digital, quem comandava tudo e era o anjo mais poderoso era o Lucemon sozinho. Ele fazia tudo o que o Serafimon, o Querubimon e o Ufanimon fazem juntos. Ele fazia, né, só ele. Então ele é muito poderoso, tão poderoso quanto os 3 provavelmente, porque senão ele não fazia tudo isso sozinho, né? O que combina com o fato de que, obviamente, pelo nome ele representa Lúcifer, que era o anjo mais incrível, o anjo mais bonito, aquele que brilhava mais, que, obviamente, vai ter o maior poder sagrado de todos eles, mesmo que o nível de evolução dele não seja tão alto assim, né? Ele tá lá no nível do Agumon, por exemplo, ele ainda é um dos Digimons mais poderosos, e eu diria que mesmo em comparação a todos os Digimons que apareceram até agora, ele é o mais forte mesmo ainda estando nesse nível, o que é muito incrível. Dá pra vocês, inclusive, contarem a quantidade de asas que ele tem aí, pra vocês fazerem uma comparação. Então sim, o Lucemon faz parte de tudo isso, apesar de que depois ele sai, né, do Panteão dos Anjos e trai todos eles, a gente sabe toda a história. Ele tem até anéis sagrados, se você prestar atenção, ele tem 4 deles, o que faz com que o poder sagrado dele seja muito amplificado. Mas, continuando. Temos também o Shacoumon lá de Digimon Adventure 02. Na descrição dele é dito que ele é um Digimon anjo mesmo, né? Apesar dele não se parecer muito com um, ele se parece mais com um vaso antigo, uma estátua antiga, né? O que é bem interessante. É um ser super sagrado. Considerando ele um anjo Digimon, ele ficaria ali talvez no nível do Angemon dentro do Panteão dos Anjos. Mas como a gente não tem certeza, não dá pra colocar ele lá. Por isso ele tá aqui como um extra, né? E que ele desceu, né, no mundo digital, vindo do Panteão dos Anjos,
no mundo digital antigo, na história antiga, né? E ele foi lá para proteger e defender todo mundo com o poder sagrado que ele possui. Então, bem interessante. A gente sabe que o Shacoumon, inclusive, já é um Digimon do nível perfeito, o que colocaria ele ali, né, um pouco acima dos anjos Digimon, talvez um pouco abaixo dos arcanjos, né, ali próximo dos arcanjos. Então, bem legal. Em seguida, nos extras, nós temos a Mastemon. E a Mastemon, para quem não sabe, é o resultado de uma fusão entre a Angelomon e a Lady Devimon, Digimon do nível Mega, bem parecida com o Lucemon de certa forma, né? Porque é metade anjo caído ou metade demônio. Então, super legal. E o ponto, galera, é por que ela tá aqui. Ela, obviamente, é uma transformação da Angelomon, o que faz com que ela seja assim conectada com o panteão dos anjos. Inclusive, ela pode sim, né, invocar anjos Digimon e anjos caídos Digimon para criar um exército, onde os anjos caídos e os anjos Digimon se unem para combater um mesmo inimigo, o que é um poder fantástico se vocês pensarem bem. E faz sentido que ela tenha esse nome, né, esse Mastemon, né? Mastema, para quem não sabe, é um tipo de arcanjo, também pode ser visto como um arcanjo caído, ou um anjo, né? Ou anjo caído, tudo ao mesmo tempo, né? Nas histórias e tudo mais onde ele apareceu em outras mídias. Então, interessante, porque a Mastemon basicamente representa isso, uma união dos dois lados, das duas coisas, né? E ele persegue o mal, mas ao mesmo tempo já foi um arcanjo caído. Então, é as duas coisas basicamente ao mesmo tempo. Com poderes incríveis, a Mastemon consegue até abrir portais que conectam universos diferentes na franquia Digimon. Mas, continuando. Em seguida nós temos o Bagramon, o famoso vilão de Digimon Cross Wars, né, do Digimon Fusion. Para aqueles que leram o mangá de Digimon Cross Wars, sabem que o Bagramon tem uma outra forma. Uma forma onde ele era um Digimon do bem. Ele ainda tinha o mesmo nome, Bagramon. Porém, ele tem uma forma de arcanjo. Isso é muito importante, galera, porque ele sendo um arcanjo, talvez ele estivesse ali muito próximo do Arcai Angemon, do Holy Angemon, da Angelomon de força. Quando ele virou o Bagramon do mal, ele ficou aparentemente mais poderoso, digamos assim, mas talvez ele fosse apenas um Digimon arcanjo muito mais forte do que o normal. Então é interessante aí. O ponto é que Bagramon, esse nome Bagra, aparentemente vem do Arcanjo Gabriel. Acho que muitas pessoas conhecem o Arcanjo Gabriel, né, de muitas mídias diferentes e já apareceu muitas vezes, tem histórias muito incríveis, né? O Anjo da Revelação, né? E ele sendo um arcanjo tão importante, né? Obviamente ele se conectaria com todo esse grupo. No passado ele era um Digimon que fazia parte desse grupo, ajudava todos eles, mas ele caiu, se transformou no Bagramon que a gente conhece, né? Graças a ele ter desafiado o deus do mundo digital. Mas quem sabe um dia a gente vê essa forma de arcanjo dele sendo adicionado ao livro de referências e a gente tem aí um novo Digimon que possa mesmo fazer parte dos arcanjos, né? Não apenas o Bagramon com essa forma maligna, que é a qual a gente conhece graças a Digimon Cross Wars. Mas vamos continuar. Em um vídeo como esse, com tantos Digimons incríveis mencionados, obviamente que a gente tem que falar pelo menos um pouco dos anjos caídos, né? Tem 6 exemplos que estão aparecendo para vocês aí. Então a gente tem a Ordinemon, o Black Seraphimon, a Ophanimon Fall Down Mode, o Querubimon Vírus, a gente tem o Lucemon, modo caído, a gente tem o Don Devimon. Todos esses Digimons são anjos caídos do mundo digital mesmo, né? Então, eles são lados malignos de Digimons que já foram anjos no passado. Até o Don Devimon, que é um nível mega pro Devimon, que é um Angemon caído, ou a Ordinemon, que é literalmente um anjo caído extremamente poderoso, apocalíptico do mundo digital. Todos eles representam isso. Eu acho que eles são muito importantes, sim, tem essa conexão. Inclusive essa conexão fica ainda mais forte quando a gente tem um Digimon como a Mastemon, que conecta esses Digimons que vocês estão vendo aí com o Panteão dos Anjos de uma maneira meio positiva, meio diferente. Então interessante, né? São Digimons que sim, sempre aparecem com importância quando a gente vê, né, o kernel do mundo digital, os arcanjos e o deus do mundo digital sendo mencionados. Mas vamos continuar. E por fim, e os Digimons que se parecem com anjos Digimons, mas eles não são? Esses dois são os casos mais famosos. O Pixiemon, né, ou Piccolomon, é um Digimon que já apareceu como uma fada sagrada, que tem poderes mágicos sagrados, e ele já apareceu junto com Digimons anjos e por aí vai, mas ele não é. Ele é uma fada e só isso, galera. E no caso do Marin Angemon, ele tem o Angemon no nome, ele não seria um Angemon. Não, galera.
O Marinha-Gemon só tem esse nome porque ele é baseado numa criatura marinha que tem um nome de anjo também. Ele é um monstro marinho do mundo digital do nível Mega, que tem poder sagrado sim. Inclusive ele tem um anel sagrado no pescoço dele, mas não, ele não faz parte do Panteão dos Anjos. Talvez ele ajude o Panteão dos Anjos se eles precisarem, mas ele fica no mar, né? Junto com os peixes e as baleias do mundo digital e por aí vai. Então é isso. Então, galera, esse foi o remake pro Angelologia Digimon aqui pro canal. Super legal tá falando sobre esses Digimons de novo. Eu precisava tá atualizando esse vídeo, a gente já teve vários Digimons que foram revelados e adicionados a essa lista, né, que se um dia a gente vê realmente o kernel do mundo digital e o Panteão dos Anjos e o Paraíso no mundo digital, a gente talvez veja todos esses Digimons aparecendo juntos, o que vai ser muito legal. Mas eu quero saber o que vocês acharam desse vídeo, então deixa tudo aí nos comentários, todos os seus comentários são sempre muito importantes. Então fui de G Escolhidos, até o próximo vídeo, tchau, tchau!